Orgulho de ser criminalista. Hoje nós temos o prazer de entrevistar aqui o Dr. Carlos Barros, que eu quero dizer aos seguidores que é o advogado dos advogados. Esse homem é quem defende nossas prerrogativas, é o presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativa da OAB Pernambuco e presidente da UNACRIM, União Nacional dos Advogados Criminalistas. Dr. Carlos Barros, prazer estar aqui com o senhor. Dr. Raulison, é uma grande satisfação participar desse seu projeto, que já é vencedor desde o seu título, que é orgulho de ser criminalista, e de fato é criminalista aquele que tem orgulho de exercer esse ofício tão relevante e às vezes tão incompreendido como é a advocacia criminal. Então parabenizo pelo projeto e desde já pelo próprio título escolhido. Muito acertado o título tão condizente com a nossa atividade. Doutor, nós já temos essa advocacia criminal, uma atividade extremamente difícil. E o senhor que se depara no dia a dia com a violação às prerrogativas do próprio advogado, como se dá esse embate aí, essa defesa, o senhor tão aguerrido em defesa de nós advogados, e aqui já fica o registro e o pleito de gratidão por essa brilhante presidência que o senhor vem exercendo na Comissão de Defesa de Prerrogativas. Raul, eu agradeço bastante a sua deferência, mas é um trabalho que apenas se inicia fruto de muita vontade de colaborar com a advocacia. Mas respondendo a sua pergunta, eu quero dizer que antes de ser presidente dessa comissão tão importante da OAB de Pernambuco, eu sempre fui advogado, nunca quis ser outra coisa senão advogado, e advogado criminalista. Eu comecei dentro de história de advocacia criminal no primeiro período de faculdade. Então eu entrei na faculdade e não paguei ainda à época, não havia pago à época sequer direito penal, e já tive a grande oportunidade e a uma grata sorte de começar na história da advocacia criminal, onde eu fiquei por 5 anos e mais tantos anos após formado, ou seja, mais de uma década dentro de um escritório de advocacia, de um grande escritório de advocacia, onde eu tive a oportunidade de aprender com grandes advogados, de modo que ir para a Comissão de Prerrogativas e exercer esse trabalho, para mim, era, digamos assim, como que está em casa, porque o advogado criminal, como você sabe, é aquele que, em regra, mais sofre com a violação às prerrogativas. Nós chegamos numa delegacia de polícia, para a gente ter acesso a um inquérito policial é uma grande dificuldade, porque, a bem da verdade, já temos muitas vezes dificuldade de falar com o próprio delegado de polícia, com a própria autoridade policial. Então nós, desde o primeiro momento da persecução criminal, já temos uma grande dificuldade em atuar, e quando a gente chega no processo judicial, durante a instrução criminal, a gente percebe um tratamento diferenciado que muitas vezes alguns magistrados, infelizmente uma boa parte da magistratura, confere ao membro do Ministério Público e à advocacia, ao advogado e advogada criminal. Então essa atividade na CDAP, a bem da verdade, eu, como todos os advogados efetivamente militantes, notadamente os criminalistas, a gente exerce no nosso dia a dia, porque nós temos que ser os primeiros defensores das nossas prerrogativas. Então, desde aquele momento que eu entrei no história de advocacia criminal, ainda no primeiro período de faculdade, até hoje já se passaram 18 anos. Desde aquele primeiro dia de estágio, que eu me lembro como se fosse hoje, já são 18 anos. Então, de modo que a gente fica um pouco calejado e se sente à vontade para contribuir um pouco com a nossa classe e à frente da Comissão de Prerrogativas. Doutor Carlos, o senhor nos levantou uma questão que, no dia a dia, o princípio de paridade das armas, ele é extremamente violado. E a própria lei diz que a isonomia entre o juiz, o advogado e o Ministério Público, mas na prática nós não encontramos isso. O senhor se depara na comissão com problemas dessa natureza? Nós na comissão nos deparamos, mas eu insisto em repetir, doutor Raulson, que sou advogado e me deparo com isso sempre. Se a gente vai na audiência, por exemplo, na Justiça Federal, uma audiência criminal, nós observamos pela própria geografia da sala de audiência essa ausência de paridades. O Ministério Público Federal senta ao lado do juiz, e isso aí, em tese,
poderia não representar absolutamente nada em termos de parede, mas representa porque mostra que ombreado com o juiz está o Estado acusador, quando é tão parte como o réu e, por conseguinte, o seu advogado representando o réu no processo judicial. Quando a gente vê, por exemplo, que, ainda falando da Justiça Federal, porque se fala muito da Justiça Estadual, mas se esquece que é uma Justiça Federal que também tem, infelizmente, os seus problemas. A gente chega na audiência na Justiça Federal e o computador, muitas vezes, que a gente observa disponibilizado para o Procurador da República é da Justiça Federal e não do Ministério Público Federal. Indo agora para a Justiça Estadual e também, de igual sorte, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é onde nós, em regra, atuamos, apesar de termos uma atuação que se estende um pouco mais, nós observamos que o procurador atuante na segunda instância fica ombreado com o presidente da sessão e começa a trocar impressões sobre o caso, a discutir o caso, enquanto o advogado está na tribuna fazendo a sua sustentação oral. Quer dizer, há uma possibilidade não somente de fazer uma sustentação oral por parte do Ministério Público com ofício na segunda instância, mas antes mesmo disso ele já está trocando impressões com o desembargador presidente. Aproveitando a sua deixa, é o maior absurdo, porque os procuradores falam pós-defesa. Isso aí é outro absurdo. Tribunal Regional Federal, o STJ e o STF, eles falam pós-defesa, coisa que a defesa sempre tem que falar por último. Isso e uma outra questão que eu observo, você me perguntou acerca de paridades, se observar bem, no âmbito da primeira instância do Poder Judiciário pernambucano, o Ministério Público ele não protocola uma petição tal como o advogado que vai lá naquele protocolo e faz aquele protocolo, um protocolo mecânico que na verdade, um dado objetivo para se conferir a tempestividade ou não daquela peça. O Ministério Público simplesmente chega na vara e acostam a sua peça nos autos, quando não há nenhum dispositivo dando essa prerrogativa ao Ministério Público. Eles têm sim a prerrogativa de serem intimados pessoalmente, mas de protocolar, juntando diretamente nos autos, sem ser submetido ao protocolo mecânico, não. E isso, infelizmente, enseja alguns embrólios acerca da tempestividade da peça recursal ministerial. E isso a gente constata diuturnamente, muitas vezes a praxe está tão enraizada que o advogado não observa que isso, além de ser vamos usar uma palavra um pouco mais simples, uma irregularidade processual, mas, para além disso, desde já é uma ofensa ao princípio da paridade de armas, da isonomia. Isso está todo dia a olhos vistos para quem quiser enxergar. Doutor Carlos, o senhor atua na área de direito penal econômico, direito de empresa, crimes de ordem tributária, e deve se deparar muito com essas ações midiáticas, essas ações de grandes vultos, onde aí sim é que o princípio de paridade de arma está totalmente desfavorável aos advogados, porque dão-se entrevistas prévias, PowerPoint, já discrimina a atividade. Isso é uma coisa absurda para nós da defesa técnica. Nós já saímos bem atrás das acusações. Pernambuco tem acontecido algumas operações desse porte. O senhor atua mais nessa área preventiva, nessa área de compliance, vai para o dia a dia, para o embate. O senhor nos disse que amanhã tem um júri. Eu sou apaixonado por júri, doutor. Eu só sei fazer tribunal do júri. Doutor Raul, eu vou começar a resposta não pela sua pergunta, mas registrando que eu sou advogado criminal. E sendo advogado criminal, para mim é condição sine qua non atuar no tribunal do júri. E eu posso lhe dizer, como o senhor já revelou, amanhã eu vou fazer um júri e faço com muito gosto. Na verdade, quem é criminalista, que tem o gene do criminalista, gosta do júri, gosta da tribuna, de fazer sustentação oral. E o primeiro júri que eu fiz na minha vida, eu era estudante de Direito, estagiário, devidamente inscrito na OAB, e fui fazer um júri acompanhado com um advogado. À época, o tempo previsto na lei era um tempo maior, o senhor bem recorda,
tive a oportunidade de falar por cerca de 1 hora, o advogado falou a outra etapa. Esse júri eu fiz, sendo que antes eu já tinha assistido diversos júris, então me senti de um certo modo, apesar de estudante, um tanto quanto seguro para fazê-lo, acompanhado do advogado. E júri é uma rotina aqui no escritório. Por exemplo, repito, amanhã eu vou fazer um júri e hoje o meu sócio está em Araripina, atuando justamente numa audiência de um processo relacionado a júri. Então, o júri é uma paixão que o nosso escritório faz. Eu, particularmente, adoro fazer e sempre farei, porque eu penso que o advogado, ele se realiza, o criminalista se realiza no tribunal do júri. No tribunal do júri é que é o ápice da advocacia criminal, na minha concepção. Mas, evidentemente, que essa criminalidade moderna, mais do que a criminalidade moderna, porque crime de colarinho branco sempre existiu, daí porque essa expressão foi cunhada na década de 20 ou 30, salvo engano, por Sutherland, crime de colarinho branco. E no Brasil, nos últimos anos, os órgãos de persecução, o Ministério Público Estadual e Federal, a Polícia Judiciária, notadamente a Polícia Federal, e bem como o legislador, vem dando uma atenção especial à criminalidade econômica, que de fato vem ensejando algumas operações, para não dizer diversas operações, quase que diárias, e a demanda para os escritórios de advocacia vem crescendo realmente, mas obviamente que o combate à corrupção tem que existir, o combate ao crime financeiro, ao crime econômico tem que existir, mas o grande problema é que essas operações vêm acompanhadas de um tom midiático, seja porque a autoridade policial, o Ministério Público quer seus 15 minutos de fama, seja porque, ainda que não queira essa fama, tem uma sanha punitiva muito aguçada, sobretudo com esse movimento de tolerância zero que estão querendo implementar, e a gente vê um trabalho de uma mídia que constata que o crime vende, quer cliques, quer venda de matéria, quer venda de jornal, e vira um ciclo vicioso. A Polícia Judiciária, o Ministério Público fomenta esse tipo de investida e a mídia como um todo replica, de modo que a gente observa efetivamente um tratamento opressivo nesse tipo de operação. A gente vê famílias sendo execradas, muitas vezes o advogado, isso aí é corriqueiro e todos sabem, o advogado é noticiado acerca de detalhes do inquérito policial pela mídia. A gente tenta ter acesso, porém a polícia impõe um obstáculo e a gente vem tomar conhecimento daquilo que a gente deveria saber com acesso aos autos, que nos é impedido através da mídia. E muitas vezes o nosso constituinte, o cidadão, o pai de família, tem a sua imagem achincalhada na imprensa, de forma irresponsável, ao final, às vezes, sequer denunciado, ou mesmo se denunciado e absolvido, ou quando não, a investigação está eivada de vícios substanciais, de nulidades, e assim são reconhecidas pelos tribunais. Mas, infelizmente, isso é algo que os cidadãos, sobretudo aqueles desconhecedores da lei, os mais incautos, no tocante a esses detalhes aí atinentes à Polícia Judiciária, a Justiça Criminal como um todo, infelizmente aplaude e gera esse ciclo vicioso.